Amém? Vamos lá. João capítulo 13. Eu quero ler com você a palavra. João capítulo 13. Nós precisamos mudar urgente ali, né? O nosso salão já está reservado. A gente já comprou as madeiras para fazer ali o altar. Está tudo certo. E nós queremos já, quem sabe nessa semana mesmo, já ir para fazer o culto na nova igreja, né? Amém? Só o Antônio não sabe disso ainda, né? Mas nós vamos preparar para correr com tudo isso daí. João capítulo 13, do versículo 1 em diante. Eu quero ler os versículos iniciais, eu quero meditar com os irmãos em mais versículos do texto. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara, né? Essa palavrinha este é Jesus, né? Tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha que estava cingido. Só até aqui eu quero ler, depois nós vamos meditar até o versículo 17. Eu comecei a ler um livro esta semana que eu ganhei emprestado, né? Tomara que eu devolva, né? Ele falava de algumas situações da mente humana. E a gente sabe que tem muitas coisas que Satanás tenta atacar na nossa mente. E nesse bombardeio, eu fui levado a uma compreensão, e olhando para nós como igreja, que esta coisa de bombardear o corpo de Cristo. O bombardeio, ele vem na mente, tentando atrapalhar, não é? E uma dessas lutas, uma dessas armas nesses bombardeios, é lutar na área da humildade na vida do crente. Há uma batalha contra nós. Essa batalha pressiona a igreja, você e eu, para que nós sejamos individualistas, egocêntricos. Satanás tenta nos colocar numa postura de vítimas. E quando nós adotamos uma postura assim, nós nunca vamos pensar que pode haver em nós alguma coisa errada. A culpa, ela nunca estará em mim, ela sempre estará no outro. A responsabilidade não é mais minha. O dever de melhorar não é mais meu. O esforço que o cristianismo ensina a cada um de nós sempre está na nossa responsabilidade, nas atitudes que nós temos em relação a nós mesmos e em relação ao outro. O cristianismo nos traz esse ensino. Tira de mim a ideia de que eu não sou o culpado, tira a ideia de que o outro não é o culpado, e vem colocar em nós uma observação para nós olharmos, primeiramente, para dentro de nós, nessa sinceridade. Saber que o diabo está lançando coisas. Então, quando eu conseguir tirar o diabo do meio, eu posso melhorar, eu posso entender que não é tudo o outro. Nesse livro,
ele faz uma citação da carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, versículos 8 e 9, e eles dizem o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Você percebe que todas essas coisas, a tribulação, a perplexidade, o desânimo, a perseguição e o abatimento, são armas que operam na mente. São artimanhas que Satanás vai lançar contra a nossa mente. E normalmente poderemos ter de novo a mesma impressão de que nós somos os menores, os coitados, e ainda continuamos sendo vítimas. Isso é um perigo. E nós precisamos saber identificar essas coisas. Não seria eu uma vítima de pensamentos? Não estaria eu me afastando do Senhor Jesus para que no meio da tribulação me perca? Porque Paulo ele diz o seguinte: nós somos atribulados, porém nós não somos angustiados. A tribulação vem, mas a angústia não toma conta. A perplexidade vem, mas nós não somos desanimados. Nós somos perseguidos, isto é uma realidade, mas não há desamparo, não há abandono da parte de Deus. Abatidos por causa de algum problema, mas não somos destruídos porque Ele está conosco. E aí eu olho estas palavras de Paulo e eu percebo que eu preciso saber lidar com essas coisas. Quando eu não sei, a derrota é certa. E nessas questões da mente, aí eu me reporto novamente ao texto base, que é Jesus lavando os pés dos discípulos. Porque em meio a essas coisas, pode ser que a gente se perca, no meio de tantas perplexidades, no meio de tantas confusões mentais, no meio de tanto vitimismo, no meio de tantas coisas negativas, e aí a gente pode se perder, começar a olhar só para a nossa situação, e pode ser que a gente se esqueça do outro, na igreja, no cristianismo, na nossa vida. O contexto aqui, para Jesus lavar os pés, era o contexto parecido com o de hoje. Jesus estava na última Páscoa e Jesus vai ensiná-los acerca de uma instituição nova, que é essa da ceia que nós vamos participar logo mais. Quem são os convidados? Quem está ali no meio? Tem um Judas, tem um Pedro. Jesus é conhecedor de tudo que esses dois vão fazer mais tarde. Jesus estava e os amou até o fim. Quanto nós temos amado? Do início ao fim? Ou do início até o 0,5? Hoje é um culto de ceia, é um culto de comunhão, é um culto em que a igreja se percebe como corpo de Cristo, se percebe como membros uns dos outros e se percebe como adoradores do Senhor Jesus. Durante a ceia, o diabo já tinha colocado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Se você não está muito afeito à cultura judaica nos dias de Jesus, era muito comum
os homens usarem duas túnicas, a túnica de cima e a túnica de baixo. Jesus tira a túnica de cima, pega uma toalha, depois ele deita água numa bacia e passou a lavar aos pés dos discípulos e enxugar com essa toalha. Tem alguma coisa aqui que não está certa. Quem deveria lavar o pé de quem? Os discípulos. Deveriam lavar o pé do mestre. Se tem alguém muito importante naquela sala, quem é? É Jesus. Se tem alguém menos importante naquela sala, quem são? Os 12. Era comum na cultura judaica, quando alguém convidava outra pessoa para almoçar, jantar em sua casa, e ele tinha posses, ele pegava o pior escravo da casa, aquele que prestava para menos de tudo, e ele então tinha que lavar os pés do convidado. Lavar os pés não era uma tarefa assim muito agradável. Pense, né? O odor dos pés daqueles que andavam e que suavam, pés empoeirados, e aí isso é deixado para o pior dos escravos. Jesus, que é o Mestre e o Senhor, o Criador do universo, o Senhor que formou o homem, o Senhor que estava prestes a dar a sua vida. Por eles é esse Jesus. Obrigado, Guilherme. É esse que vai se ajoelhar e lavar os pés dos outros. Um trabalho humilhante, um trabalho do pior escravo. Aí a gente pega a melhor pessoa do universo. Ele é Deus, ele é Jesus. Ele está acima de qualquer pessoa, porque ele é o Criador de todas as coisas, diz o Evangelho de João. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é Jesus. E ele está ali. Enxugar com a toalha com que estava cingido. Ele se aproxima de Simão, e aí entra Pedro, né? Sempre o Pedro. A gente sabe que o Pedro ele tem umas tiradas assim muito interessantes, né? Pedro é aquele que é o afoito. Ele tem uma espada e ele corta a orelha de um soldado, quando os soldados vêm prender Jesus. Logo mais adiante nesse texto. Pedro é o primeiro que fala e também é o primeiro que corre. Olha, todo mundo pode te deixar, menos eu. Pode deixar o Marcelo, o pastor Sérgio, o Heitor, o pai dele, o Otávio, pode deixar a Lucilene, pode deixar a Letícia, mas eu não. Eu nunca vou deixar o Senhor. Pedro, antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Não, de jeito nenhum. E aí o Pedro, esse mesmo Pedro, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Pedro olha para quem ele fora no passado. Engraçado que o Judas está quietinho aqui, né? Você não vê Judas falando. É o pior da turma aqui. Mas ele não fala nada, ele está quietinho, ele está escondido no meio. O Senhor vem lavar os meus pés. Eu, Senhor, eu com a minha vida, eu com meus problemas, eu com o meu passado. Pois é, Jesus nos chamou com os nossos problemas e com o nosso passado. Quem fomos nós? Os mais atrapalhados, os menos atrapalhados, os da vida cuja moral não seja a coisa de se vangloriar,
os bebuns, os viciados, os jogadores, tudo enquanto é coisa. E por fim, todos nós, você e eu, todos nós, os perdidos. Talvez você seja uma pessoa cujo passado tenha sido um passado só de coisa boa. Você nasceu e cresceu na igreja, mas um dia você precisou aceitar Jesus. E se você se vangloriar, porque eu nasci na igreja, eu sou melhor que o outro que veio do mundão, todo estragado, você ia para o mesmo inferno se não aceitasse Jesus. Então, ele vem para nos transformar, a mim e a você. Não importa aquilo que nós tenhamos sido, não importa quão bons ou quão ruins. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço você não sabe agora, você vai compreender depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás aos pés. É o Pedro que está falando. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro vai falar: Senhor, lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. É o Pedro. É de se esperar que ele vai fazer isso. É a natureza dele. Mas é a turma que Jesus escolheu. Você assistiu aquela série The Chosen? Eu estou atrasado nela, né? Eu comecei essa semana. E eu estou vendo ali o momento, e eu vou assistir ainda o episódio que Jesus vai chamar o Pedro. Mas o Pedro ali, ele é retratado como um camarada meio esquisito, né? Meio atrapalhado, trambiqueiro, X9, né? No dito da turma aí. A Bíblia não fala isso de Pedro. Mas a gente sabe que todo mundo que não tem Jesus, ele pode ter uma vida complicada. E aí ele fala: Senhor, olhando para si, não me lava então só os pés, lava logo a minha vida toda. E aí Jesus responde: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. O que será que ele queria dizer, hein? É o Judas. O Judas está lá no meio deles. E aí, quando chegou na vez do Judas, o que Jesus fez? Lavou os pés dele também. Que situação humilhante, né? Você lavaria os pés do Judas? Fala a verdade. Não, obrigado. Tem uma musiquinha, né, do Nordeste que fala: Judas, caba safado. É o Judas. Quem não lavaria o pé desse caba sem vergonha? Levanta a mão. Pois é. É aí que o Evangelho pega a gente. É agora que a mensagem começa. Porque essa é a parte crítica. Porque quando a gente está falando de Jesus, nós estamos falando do Deus vivo, todo-poderoso, que sabe de onde veio, sabe o que tem que fazer, sabe da sua missão e sabe para onde vai voltar. E aí pega comigo e com você. Mas o texto continua. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Se Judas, depois de trair Jesus, pedisse perdão, Jesus perdoaria? Sim, Jesus perdoaria. Jesus deu oportunidade para Judas. Olha só, né? Algumas pessoas se perdem. Mas Judas foi predestinado, então ele não tinha jeito. Bom, ele não teve jeito porque ele não quis ter jeito.
Mas Jesus deu oportunidade, porque mesmo sabendo que ele não era um cabra bom, ele vai lá e escolhe, mesmo sabendo que Judas vai roubar o dinheiro que se coloca na tesouraria do grupo, Jesus escolhe, mesmo sabendo que Judas vai trair, vai vender Jesus por míseros 30 moedas, que é o preço de um escravo ruim também, Jesus mesmo assim escolhe o Judas. Mesmo assim, Jesus está dando oportunidade. E aí, depois que Jesus faz, ele retoma. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam? Vós me chamais o mestre e o Senhor. E vocês estão falando certo. Estão dizendo bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, olha só, língua portuguesa, o uso do artigo definido. Se eu sendo o Senhor e o mestre, porque existiam outros mestres, mas Jesus não é mais um, ele é o mestre por excelência. Se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Agora vamos colocar aqui. De quem que a gente tem que lavar os pés? Oi? Os irmãos, dentro de casa tem que lavar o pé? Dentro de casa, às vezes, a situação não é muito legal, não é? Eu me humilhar, lavar o pé da minha mulher, lavar o pé do meu marido? Ah, não, isso não. Eu não vou fazer isso, não. Lavar o pé daquele vizinho chato que não deixa eu dormir, com aquela música infernal. Você já ouviu música infernal do inferno? É ruim, né? Você já orou para Deus levar aquele camarada embora? Quem já orou? Senhor, leva, recolhe. Muda ele daqui, Senhor. Manda ele para outro lugar. Oi? Ah, você orou, ele foi e voltou. Puxa vida. Às vezes, Deus coloca algumas pessoas em umas situações, né? Meu irmão estava me relatando ontem que ele morava num apartamento e a vizinha de baixo e a de cima encrencaram com ele, porque ele fazia barulho. E atazanaram a vida dele, atazanaram até que um dia ele mudou de lá. E aí ele vai num velório, o velório era o camarada que morreu, era conhecido dele e parente da mulher chata. E ele chega no velório, a mulher chega para ele e fala: Valdeir, eu preciso falar uma coisa para você. Eu infernizei a sua vida. Eu atazanei você lá naquele prédio. Eu acho que até foi por isso que acabou você mudando de lá. Mas eu vim aqui hoje, aproveitando que eu estou te vendo, que eu vim aqui hoje, né? Vendo que você está aqui hoje, eu quero aproveitar para te pedir perdão, porque eu estava enganada. Eu atazanei a sua vida, eu e a vizinha de cima. Porque depois que você mudou, o barulho continuou e não era você. Isso está dentro dessa situação de lavar o pé. Porque lavar pé é se humilhar, é colocar-se numa postura de humilde. Mas a pressão que o diabo está fazendo lá fora é que nós sejamos individualistas e orgulhosos. Não é isso? Cada um ema. Não é assim o ditado? E aí qual é a continuidade, Letícia? Cada um com seus problemas, né? É assim que acontece. É assim que acontece. A mensagem
pega no meu pé e pega no teu pé. E eu volto para dentro da tua casa agora. Você já pensou em lavar o pé dele, lavar o pé dela? Você já pensou a se humilhar? Você já pensou em ser uma pessoa humilde e não arrogante? Jesus é o dono da verdade, Ele é a verdade, Ele é o Senhor, mas Ele vai lá e lava os pés. Quantos donos da verdade nós temos aqui hoje? O que eu vim fazer aqui hoje, né? Não tinha outro dia para eu ir para a igreja, não? E eu volto a dizer, interessante que esta mensagem coincide com a ceia. Eu não manipulo mensagem, né? Eu só oro a Deus e Ele dá. Então eu não fico escolhendo, esse tema combina com aquilo. Não, eu não faço isso. E hoje nós estamos diante da ceia do Senhor. A ceia é a expressão máxima do amor de Cristo por mim e por você. E hoje Ele nos chama também para uma expressão máxima do amor. Que é entregar a nossa verdade, deixar de lado todo o nosso ego, todo o nosso orgulho, pegar uma bacia e lavar os pés. Em alguns lugares, as pessoas pegam essas bacias de verdade e fazem essa cerimônia do lava-pés. Tá bom, deixa lá quem faz. Não é esse gesto em si, mas é o que está por detrás dele. E Deus nos chama hoje, nesta noite, para ver no termômetro. Eu estava de férias, né? Eu tirei grandes férias essa semana, 3 dias de férias. E eu vi numa lojinha que vende bugiganga, né? Tinha aquele termômetro antigo, sabe? Aquele da parede, que tem mercúrio, aquela coisinha vermelha. Hoje Deus nos coloca diante de um termômetro, que é o termômetro que reflete aquilo que está guardado aqui dentro. Esta coisa vermelha, esta coisa de uma coloração forte, que às vezes tem subido muito. E Deus nos chama para a gente descer hoje. Descer ao ponto de lavar o pé do outro. Vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês estão falando bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, deveis vós também lavar os pés uns dos outros. Que a gente não vem para a igreja para aprender de Jesus? Ele não disse, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aprendam de mim. Como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Você sabe de Bíblia? Você já ouviu esse texto aqui? Já leu esse texto? Você já sabia disso? Então, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados vocês são se praticarem estas coisas. Orgulho, prepotência, patamar, o Senhor está falando que a gente precisa dar uma quebrada nisso hoje, em nome de Jesus. Vamos entender que não era Jesus, mas Ele fez. Éramos você e eu que deveríamos fazer estas coisas. Talvez você teve um atrito essa semana,
Talvez a situação tenha subido nesse termômetro da ira, do orgulho, da prepotência, da sua verdade. E Jesus viu e falou para mim. E falou, olha, dá uma cutucada no povo. Eu não sei quem é. Isso nem compete a mim. Por isso que ele nem me falou, ó, fala para o Joãozinho e para Maria. Não, eu não faço ideia. Mas eu sei que algumas coisas devem ter subido aí. E Jesus viu e ele falou, eu não quero você assim. Eu quero que você aprenda de mim essa mansidão, essa humildade. Eu quero que você pare de ser individualista e egoísta. E seja altruísta. Olhe para o outro. Quando o irmão Marcos, no começo do culto, falou assim, não se preocupa com quem está do teu lado. E aí eu falei, eu vou pregar uma coisa e eu quero que você entenda que não há contradição aqui. Porque ele falou o seguinte, agora não se preocupa com quem está do teu lado, porque agora é hora de você dar para Deus. Então não é esse tipo de coisa. Mas agora, o Senhor Jesus está falando, bom, você já deu seu louvor, aquele momento você tinha que fazer você para mim. Mas agora eu te chamo que você faça também para o outro. É duro esse discurso. Em João capítulo 6, Jesus começou a falar uma conversa que não foi nada agradável. Vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue. Se vocês não comerem a minha carne e não beber o meu sangue, vocês não têm parte comigo, vocês não têm parte em mim. O povo entendeu tudo errado. Pensou que Jesus agora estava ensinando antropofagia. Pensou que Jesus estava ensinando canibalismo. Jesus não estava ensinando nada disso. Comer a carne dele, beber o sangue dele, era se encher da essência dele. E aí, muitas pessoas começaram a ir embora. Porque a mensagem do cristianismo, ela ofende, ela machuca, ela quebra. É diferente da mensagem que alguém diga para você que você é lindo, maravilhoso, que você é a criatura mais especial do universo. O cristianismo, a palavra de Deus, ela torce, ela nos quebra para quê? Para fazer um novo homem, uma nova mulher a partir daí. Então Deus te chamou aqui nesta noite porque Ele te ama, porque Ele quer que você cresça, que você evolua espiritualmente falando. Lá fora, para a gente subir, a gente tem que pegar sempre o caminho da subida. Aqui dentro, no Evangelho, o caminho da subida é para baixo. O caminho da subida é daquele que se dobra, daquele que se curva. E aí a Bíblia diz, né, que estes humildes serão exaltados. Os pequenos serão exaltados. E Deus nos chama para isso nesta noite, em nome de Jesus. Você entendeu a palavra? Amém? Posso parar de pregar? Entendemos? Obrigado. Então eu vou parar. Eu quero orar com você. Quero orar. Eu não vou pedir para você ficar em pé, não é da minha alçada, mas é da tua alçada com Deus. Seja mais atencioso com o outro. Seja mais solícito para com as necessidades do outro. Esquece que você não é o centro do universo. Esquece disso. Tira isso da sua cabeça que você não é. Você não é a melhor mulher e nem o melhor homem. Você não é a melhor pessoa da face da terra. Esquece disso. Tem pessoas melhores do que eu e melhores que você. Então Ele me chama e te chama nesta noite para um concerto. Eu gostaria que você orasse nessa hora. Não precisa se manifestar com a mão, não precisa ficar em pé. Mas eu quero orar e você também ore nessa noite. Para que o Espírito Santo de Deus te dê essa condição de você lavar os pés dos outros. Não senta na cadeira.
e espera que alguém venha lavar o teu pé. Jesus não está falando isso. Ele está mandando você sair da cadeira e pegar a bacia e você lavar o pé. Não é o outro. Sou eu e é você também. Senhor Deus e Pai, a tua palavra é profunda, Senhor. E ela nos corta, porque Hebreus 4:12 diz que a tua palavra é como espada de dois gumes, e ela penetra até a condição de fazer divisão entre alma e espírito. E, meu Deus amado, neste corte, meu Deus amado, sempre quando nós falamos de corte com facas e espadas, não são coisas agradáveis, mas são necessárias para que, meu Deus amado, haja uma profundidade da tua palavra no nosso coração. Nós não queremos um cristianismo de superficialidade, um cristianismo raso, mas nós queremos um cristianismo, Senhor, que mexe com a nossa estrutura, que nos quebra enquanto homens e mulheres pecaminosos, para que nasça de nós um homem ou uma mulher perfeitos no padrão da tua palavra. Não para sermos elogiados, não para recebermos holofotes, mas para que nós entendamos, meu Pai amado, que é pegar a bacia, a toalha e a água e limpar o pé, muitas vezes mal cheiroso, do outro, dentro de casa e fora de casa. Nos ajuda nisto, Senhor, meu Pai, ajuda meus irmãos e minhas irmãs. Alguns de nós temos mais dificuldade nesta área. Ajuda a cada um de nós que tem mais dificuldade em se humilhar. Para que, meu Deus amado, nós sejamos aceitos pelo Senhor. Trabalha isso, Senhor. Tira do meio da nossa igreja todo individualismo, todo egoísmo, todo egocentrismo. Que possamos amar uns aos outros, nos interessar e cuidar uns dos outros. E assim nós cumpriremos a tua vontade, Senhor, nos ensina. É o que eu te peço, Senhor, e peço por cada irmão que sofre por isso agora e tem dificuldade nesta área. Abençoa, em nome de Jesus. Amém.